Eu achei que estava saudável, achei que estava nutrindo meu corpo da melhor forma possível. Tudo que mostrei pra vocês até agora é real e eu estou orgulhosa de ver o quanto já aprendi a cuidar do meu templo. Mas fazer essas mudanças e reeducar nosso corpo não é simples e tem uma parte que eu não mostrei pra vocês. E essa parte é o açúcar. Mesmo com tudo, e ainda me via refém do açúcar. Essa vontade incontrolável de comer doce, que me trazia uma falsa sensação de paz e felicidade instantânea. E a cada mordida me fazia querer comer mais. Era mais forte que eu. E no final eu sempre acabava ficando extremamente cheia, inchada e culpada. Está na hora de mudar. Sem açúcar por 30 dias. Eu nem sei por onde eu começo, sério. Primeira coisa, por que eu decidi fazer esse desafio? Primeiro de tudo, eu sei que pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Então, assim, qualquer coisa que você mude, mesmo que seja uma coisa simples, pode ter certeza que vai dar resultado, porque mesmo uma coisa mais simples pode fazer tudo mudar. A real verdade é que eu tava comendo demais. Tipo, eu tava comendo muito doce, desesperadamente. Às vezes eu me via, tipo, cansada. Eu falava assim, se eu comesse um doce agora, certeza que eu ia conseguir ficar ligadona e fazer tudo que eu preciso fazer. Ou seja, eu tava muito viciada, eu queria diminuir o meu vício. Mesmo que eu fosse uma pessoa saudável, comesse coisas muito saudáveis também, tinha um outro lado que eu não mostrava muito pra vocês, que era o meu lado viciada em doce. Então eu queria melhorar minha saúde, queria parar de sentir quedas de energia, porque quando você come um doce, quando você coloca muito açúcar no seu corpo, você acha que, nossa, você tem muita energia, mas daqui 15 minutos, quando tudo isso passar, você vai ter uma queda de energia. E essa é a pior sensação de todas, e é o que realmente faz você querer comer de novo, e de novo, e de novo, e nesse looping infinito, até você ficar extremamente cheio e enjoado. E é meio óbvio também que eu queria prevenir doenças, porque, gente, comer muito açúcar pode trazer muitas doenças. E além disso, eu também tava percebendo que eu estava com uma barriguinha que não fazia sentido, entendeu? E não era nem gordura, era mais inchaço de tanto açúcar que eu tava comendo, sabe? Eu fazia exercício, eu tava comendo bem, mas eu tinha um inchaço ali na barriga que tava me incomodando. E eu comecei a me questionar de como aquilo tava ali, entendeu? Era por causa do açúcar, do consumo de doce, açúcar. E eu nunca fui uma pessoa que conseguia digerir as comidas muito rápido. Meu metabolismo não é tão rápido assim. E comer tanto doce tava piorando o meu sistema digestivo, que é uma coisa horrível. Um dos órgãos mais importantes do nosso corpo é o nosso estômago. E se você não cuida dele, ele pode ficar muito mal. Eu decidi fazer esse desafio porque era extremamente necessário. Como vocês podem ver, eu já mencionei várias coisas aqui pra vocês. Eu sabia que ia ser difícil, mas eu quero lembrar vocês que antes de eu fazer esse desafio, eu pesquisei bastante. E eu quero falar pra vocês que comer açúcar processado pode causar muitos estragos e vai bem além de ganhar uma barriguinha só. Eu não tô fazendo isso por propósitos estéticos apenas, e eu nunca faço nenhum desafio só por estética. Eu faço isso visando a minha saúde. Então mantenham isso na mente de vocês e agora bora começar esse desafio. 3, 2, 1, bora! Hoje é dia 1 de julho e começou a minha batalha contra o açúcar. Me desejem boa sorte. Agora eu vou mostrar como foi pra mim todo esse processo. Vamos começar pela primeira semana, o que eu senti na primeira semana. Já aviso, não foi nada fácil. Quase que eu fui tomar café, mas aí eu lembrei que eu coloco açúcar no café. Que coisa, não? Então, meu primeiro café da manhã sem açúcar vai ser banana. Gente, hoje é sábado e de sábado eu sempre gosto de comer doce. Tipo assim, é o dia que eu exagero muito no doce. Minha mãe comprou muitos doces, doce de leite, uma caixa de bombom e eu não vou poder comer nada disso. E tá me dando um pouco de ansiedade, entendeu? Porque meio que é quase impossível eu não sentir vontade de comer, entendeu? Então, eu tô registrando isso daqui porque tá muito difícil. Isso é a dificuldade de quando você mora com todas as pessoas que também gostam de doce. Quando eu fiz as pesquisas, eu sabia que eu poderia ter dor de cabeça, porque quando você para de comer açúcar e você é uma pessoa que comia muito açúcar, você pode ter dores de cabeça. E não deu outra, gente. Gente, tô no 5º dia sem açúcar e assim, já senti 2 vezes dores de cabeça, tipo, não forte, mas uma leve dorzinha de cabeça irritante, sabe? Então, realmente eu tava precisando disso. Foi horrível, eu não me senti muito bem. Além de eu ficar super irritada. Tipo assim, às vezes eu tava ali num dia normal e eu começava a ficar um pouco irritada e eu queria comer doce, eu não podia. Então, sim,
O doce, gente, me fazia ficar mais calma. Sem ele eu fiquei louca. Basicamente eu fiquei muito irritada, com dor de cabeça e sem energia. Gente, com certeza eu senti uma grande diferença na minha energia, principalmente porque eu não parei de treinar em nenhum momento desse mês. Eu tava fazendo as minhas coisas normais, tava indo pra academia. E eu também inventei de fazer vários desafios no mês de julho, o que dificultou mais ainda, como o desafio de pular 1000 cordas em uma semana, o desafio do yoga também, foram bem desafiadores, porque eu tava sem açúcar, que é uma coisa que é tipo um combustível pra quem gosta de doce. E em muitos momentos eu não tava conseguindo focar no que eu tinha que fazer, porque eu tava sentindo uma falta de energia. Então eu comecei a tentar substituir por frutas, que é um açúcar natural, e a gente tá permitido a comer quando tá fazendo esse desafio. Então, não foi fácil, mas foi possível. Então eu tava tentando comer coisas que me dessem energia, como a panqueca, eu já mostrei várias vezes pra vocês no meu Instagram, que é uma panqueca saudável e fit. Isso foi muito louco, muito louco. Eu nem tomo tanto café assim, mas eu tive que aprender a gostar de café sem açúcar. Não foi uma experiência muito legal, confesso, mas deu pra acostumar. Então se você acha que é impossível tomar café sem açúcar, não é. Estou aqui trabalhando, tomando meu café sem açúcar pela primeira vez, gente. Não tá sendo difícil tomar, porque eu realmente tô acostumando e eu gostei até do gosto. Cara, é muito difícil depois que você enche seu café de açúcar, acostumar com ele sem. Mas eu tô conseguindo. No final de semana era uma coisa bem complicada, porque é o meu dia do lixo, né? Tipo assim, de sábado e domingo, se eu quisesse comer uma coisa gordurosa, uma coisa muito não saudável, eu comia. E uma das coisas que eu gosto muito de comer de final de semana é açaí cheio de Nutella. Eu não pude, obviamente, e foi muito triste. Eu também não podia comer sorvete e nem refrigerante. E de repente eu me vi na rodinha ali de amigos próximos, todo mundo tomando uma coca e eu tava tomando suco. Eu sou uma pessoa que eu gosto de suco, mas é muito estranho. Você não vai poder ser igual a todas as pessoas. Escolhas. Você tem que sempre lembrar por que você tá fazendo isso. Ainda na segunda semana eu comecei a experimentar vários doces zero açúcar pra ver se algum conseguia parecer com algum doce de verdade, só que é impossível, gente. É bom, supriu minhas necessidades, é sério, eu consegui disfarçar ali a minha vontade e desejo de comer doce. E eu descobri que tem várias variedades de doces sem açúcar que também são bons, gente, e não fazem tão mal quanto um doce realmente feito de açúcar. Então é isso. E no final da segunda semana eu já consegui perceber que meu inchaço tinha ido embora. Só tava com uma pochete ali que é super normal, mas gente, sério, meu inchaço tinha diminuído muito. Bom dia, gente! Hoje faz 16 dias que eu não como nada com açúcar. E eu tô sentindo muita diferença em mim. Sim, ainda continuo sentindo vontade de comer muita coisa. Ainda é pouco, né, pra você se desintoxicar de verdade. Mas eu tô sentindo muita diferença. Pois, gente, eu desinchei muito. Terceira semana nesse desafio. Nossa, tipo assim, eu comecei a ficar um pouco louca de novo. Isso tá durando já há muito tempo. Às vezes eu só queria comer um doce e eu falava, por que eu tô fazendo isso comigo mesma? Mas esses pensamentos de eu não preciso fazer isso comigo mesma é o seu cérebro tentando te enganar pra fazer você voltar a toda aquela bola de neve que você estava antes. Então, eu não sei o que vocês pensam sobre tudo isso que eu tô falando, mas esses desafios vão muito além de só você parar de comer uma coisa, porque tudo que você faz por muito tempo vira um hábito, e quando vira um hábito é muito difícil de você parar de fazer isso. Requer muito esforço mental, a sua mente tem que estar muito blindada. Realmente saber se observar, ter esse autocontrole de você mesmo, tipo, saber quais são suas falhas, seus erros, pra você tentar recuperar, ser a sua melhor versão. Só falo isso. Eu não vou mentir pra vocês, na última semana eu tava super exausta, ainda mais que eu tava de TPM, isso duplicou meu estresse e minha vontade de comer doce, mas eu sei que independente de qualquer desafio, eu sempre vou tentar dar o meu máximo pra ser a melhor versão de mim mesma, e é por isso que eu vou à academia todos os dias, é por isso que eu sempre tô tentando aprender coisas novas e comer saudável, porque eu quero viver uma vida muito boa, me sentir bem enquanto eu estiver aqui, e não pra agradar ninguém, e não pra ter o corpo perfeito. Sejam a sua melhor versão para si mesmo. Com certeza, vários hábitos que eu aprendi durante esse mês, eu vou tentar levar e melhorar pro resto da minha vida. Eu também aprendi que eu quero sempre aproveitar os momentos com as pessoas que eu amo, independente de qualquer dieta e desafio que eu estiver fazendo, não importa. Os momentos são muito mais especiais do que qualquer outra coisa. E eu sei que tem muitas pessoas que gostam de ver o antes e depois, e pode ser um gatilho para outras, mas tá aí o antes, durante e depois. Eu senti muita diferença no meu inchaço. Eu melhorei muito. Não
importa o que você quer mudar, não importa um hábito novo que você quer ter, é super possível. E não vai ser fácil, às vezes vai ser muito mais difícil do que você pensou. Mas no final de tudo, pode ter certeza que você vai ter muito orgulho de si mesmo. E talvez você até inspire outras pessoas. E lembrem, pequenas mudanças fazem uma grande diferença na sua vida. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!